Olá, eu sou a Cíntia. E eu, a Fabiana. Nós somos fisioterapeutas pélvicas e doulas. De tanto acompanhar mulheres na gestação, no parto e no pós-parto, a gente resolveu gravar esse podcast para vocês. Sejam bem-vindas ao Prazer Grávida Relatos de Parto. Existem alguns colaboradores para que esse podcast acontecesse. A primeira delas é a Cleiciane Brene, fisioterapeuta, dermatofuncional com especialidade em acupuntura e no taping. Ela tem uma visão especial para a mulher. Na gestação, atende drenagem linfática, faz os tapings para ajudar a sustentação da barriga, aliviar dores lombares. Trabalha também com acupuntura no final, para ajudar no posicionamento do bebê, aliviar a ansiedade e, em alguns casos, até indução. Trabalha com a indução de parto. A Clei também atende no pós-parto para ajudar a mulher a recuperar o abdômen com o taping. Ela atende ali na Revitale e aqui está o Instagram e o contato da mídia dela. Outro parceiro é a Little Art Made with Love. É uma empresa que trabalha com porta-maternidade, bastidores, quadros, bandejas. Então, é um trabalho totalmente artesanal e personalizado, exclusivo. Eles trabalham com materiais selecionados. Então, as peças são realmente lindas. É um trabalho maravilhoso. Vale a pena você entrar no Instagram, Little Art Made with Love, e conferir essas maravilhas. Nosso último parceiro é a Yogi Baby, que trabalha com produtos direcionados para o bebê, principalmente recém-nascido. Tem o ninho, que é aquele colchãozinho que acomoda, acolhe o bebê, principalmente nesses primeiros 3 meses. Eles têm também tapete de atividades e o sling, que ajuda tanto nessa fase inicial da esterogestação. Então, entra no site da Yogi, entra no Instagram, passa seu pedido. Uma coisa importante, a Yogi tem um cupom. Então, quem comentar aqui no vídeo do YouTube, a gente consegue disponibilizar para vocês o cupom de desconto da Yogi Baby. E a nossa convidada de hoje é a Paula Chiarato, digital influencer, mãe Linda. do Nicolas e do Benjamin. É um prazer ter você aqui com a gente. Paula, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui também, estreando meu primeiro podcast. Falando de um assunto que eu amo, que é o assunto que eu mais amo falar, na verdade, né? Mãe, né? Mãe é assim. Mãe é assim. O assunto que a gente mais ama é falar dos filhos, né? A gente não pode encontrar outra mãe. E que honra, então, ter tua estreia em podcast. Você, a Paula, a gente teve a oportunidade de acompanhar na primeira gestação no Pilates, né? Isso. Na segunda, um acompanhamento no Pilates, na físio, no parto. E a gente pode começar esse bate-papo assim. Conta um pouquinho de como foi essa sua transição para a maternidade, a gestação do Benjamin. Foi planejada? Você queria ser mãe? Você sonhava em ser mãe? Foi difícil? Foi fácil? Como foi? Gente, foi planejada, né, a minha primeira gravidez, mas eu nunca tive, assim, aquele sonho de ser mãe. Acho que eu tinha quando eu era adolescente, ali que a gente brincava de boneca, mas conforme as coisas foram acontecendo, casei, o tempo foi passando, eu não tinha muita certeza se queria. Só que aí, né, o reloginho biológico da mulher vai rolando, né? E a gente precisa resolver. Quando eu tinha 34 anos, eu resolvi ir numa médica de fertilização para fazer um exame só para checar se estava tudo bem, para ver se eu podia esperar mais. Aquele de reserva, né? O antimuleriano, isso. E aí, na verdade, eu levei um susto, porque a minha reserva estava super baixa. Olha. E ela falou que se eu quisesse ter filho, eu não podia esperar mais. Ou talvez eu precisaria passar por uma FIV. Então, a gente tomou a decisão assim, sabe? Tipo assim, não, então, se a gente quer ter… Vai ser agora. E aí a gente planejou. Então, eu fiquei ainda, acho que uns 4 meses sem tomar anticoncepcional… para ver como o meu corpo ia trabalhar nesse período aí. Para ver se eu era regular ou não. Porque eu tomava de anticoncepcional fazia 18 anos. 18 anos não, desde os meus 18 anos. Nossa, tomou eu já direto. tava com 34, direto. E aí, quando eu parei o anticoncepcional, no mês seguinte eu já engravidei. Mas foi um susto. Nossa, foi rápido, então. Foi rápido. E aí, eu assustei. Porque eu tinha ainda muito medo. Eu lembro que eu fiquei uma semana, assim, sem dormir. Chorava. E o medo, o que vinha? Era um medo, assim, de não dar conta, eu acho. Porque eu sempre fui uma pessoa muito focada, assim, em mim, sabe? Gostava muito de fazer as minhas coisas. Muito de ir na academia. Então, eu ia na academia todos os dias. Eu gostava muito de sua viajar. liberdade. A minha liberdade. Então, E assim, a maternidade é uma entrega, né? É. Desde a gestação. A gente acaba vivendo ali em função, né? E todo mundo fala, né? Nossa, você vai ver, sua vida vai mudar pra sempre. E era assim, meu Deus, como assim, né?
Minha vida Vem vai mudar aquele pra medo. sempre. É. E foi uma gestação saudável, tranquila? Você precisou fazer repouso? Você lidou bem com as mudanças? Como que você encarou a gestação do bem? Fábio, foi super tranquila, minha gestação foi bem saudável, nunca precisei fazer repouso. Eu tive uma pré-diabetes quando eu fiz aquele exame. Como Da chama? curva glicêmica. Isso, deu uma pré-diabetes, não foi nada assim super grave, mas eu precisei fazer uma dieta de uns 2, 3 meses, depois regularizou. Foi a única intercorrência que eu tive. Do resto foi tudo ótimo. E as principais mudanças pra mim, assim, era com relação ao corpo mesmo. Eu sempre fui muito vaidosa, isso que eu falei da academia, sabe? Então, ver aquela transformação ali no corpo, pra mim, não foi um processo simples, assim, que eu via e me achava maravilhosa e achava que tava tudo bem, sabe? Eu sofri um pouquinho. E as mulheres agora falam mais, né? Mas antes não podia falar. Parecia que era uma coisa velada, assim. Imagina, você tá grávida, você tem que agradecer. Você tem que ficar só feliz, né? E não é bem assim, uma né? cobrança. Fora ainda todas as alterações hormonais mesmo, que já mexe muito com a nossa cabeça, né? Então você vê seu corpo ali mudando, né? O seio aumentando muito, a calça que não fecha mais. E a própria oscilação hormonal, que uma hora deixa a gente triste, uma hora deixa a gente feliz. Então, esse processo todo, pra mim, não foi assim tão fácil, sabe? Paula, e a via de parto do Benjamin? Desde o começo, assim, você pensou no parto normal? Não? E aí, você vai falar, mas ele estava sentado, né? E aí, como que foi pra você assimilar isso, essa expectativa? Conta um pouquinho. Eu tinha muita expectativa do parto normal, muita. Até por isso eu já fazia o Pilates com vocês, né? E aí ele não virou o Benjamin. E eu fui esse bebê. Minha mãe fala que eu fui esse bebê que ficou a gestação inteira sentada. Ah, e ele também ficou sentado? E ele também, sentado. Aí eu não lembro agora qual semana foi, se foi na 34ª, não, talvez, não sei. Que a minha obstetra falou assim pra mim, Paula, não adianta, ele não vai mais virar. Se ele não virou até agora, é muito difícil. Aí aquele dia eu fui embora chorando pra casa. Eu falei, nossa, tipo assim, eu não acredito, sabe? Era meu sonho, assim, o parto normal. Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que passar pela cesárea. Mas, gente, foi tão tranquila a minha cesárea, tão tranquila, que depois eu pensei, nossa, tudo certo mesmo, eu não tinha motivo nenhum pra eu ter me preocupado. O pós-operatório foi muito tranquilo. Eu tinha muito medo do pós, na verdade. Da dor, Que é uma cirurgia, da né? cicatriz. A gente cria, né? Isso. Eu, com base na experiência dos outros, no que já falaram pra nós, nossa, cesárea, você não anda. Você vai morrer de dor. Exatamente. E aí, não é igual, né? Cada um tem uma percepção daquilo. Não. O meu pós foi muito, muito tranquilo mesmo, assim. Então, não tinha nada do que reclamar, sabe? Você conseguiu amamentar? Como foi Não, esse... e uma coisa também que é legal falar é que como teve essa história de… Você tinha essa expectativa grande. E aí ele estava sentado, você teve algumas semanas ali para também se preparar, né? Elaborar, Preparar né? o seu psicológico tive. também. Para assim, não, vou ter que aceitar, é isso que vai acontecer. E eu vou pra cesárea e vou me preparar para isso, né? Sim. E aí, o mais interessante é que, embora a gente tenha agendado a cesárea, eu entrei em trabalho de parto uma semana antes. Então, eu tive aquele momento ali de começar a sentir as contrações. Isso, né? Fui pro hospital, liguei pra obstetra e tal. Então, eu vivenciei, assim, um pouquinho dessa parte, sabe? Não cheguei a ficar lá nas contrações e tal. Sim. Mas ele acabou nascendo uma semana antes do que a cesárea estava agendada. Então, Legal. Então, foi no dia dele, né? Foi ele que escolheu. Foi. Mas isso aconteceu, gente, engraçado. Porque o Pedro, ele quebrou o dedão da mão dele uma semana antes do parto. Foi um dia antes. E aí, eu fiquei nervosa. Por isso que eu entrei em trabalho de parto, você acredita? Eu fiquei nervosa, porque ele chegou em casa falando que talvez ia ter que fazer uma cirurgia. E era a mão direita. Eu falei, pronto, primeiro filho… Como que ele vai me ajudar, né? Como que ele vai me ajudar? Eu tô ferrada. Vou ter que fazer uma cesárea, não vou estar conseguindo andar direito e o pai vai estar engessado. E o pai vai estar com o braço engessado até aqui. Eu falei, maravilhoso. E ele tava mesmo? Tava. As fotos do parto no hospital, ele tá segurando o Benjamin com o bração, assim, engessado. 2 pós-operatórios com recém-nascido, né? Maravilhoso. A expectativa é perfeita, né? Nem no pior cenário. Mas assim, é como a gente idealiza uma coisa, né? E no fim foi tudo bem. Foi. Você tava lá, realizada, tava bem. Você Ele conseguiu super amamentar? ajudou. Ele sugou bem? Você teve muitos problemas, assim, como foi no primeiro? Ele não sugou tão bem de início. Igual o Nicolas, por exemplo, sugou muito bem. O Benjamin, não. Então, eu tive essa dificuldade ali. Acho que a tensão mesmo, né, do primeiro filho… Os meus 2 dias ali no hospital foram, assim, um terror pra mim. Eu não conseguia fazer ele amamentar. Então, eu contratei uma enfermeira de amamentação. E ele só mamava quando ela chegava.
Então eu ficava naquela angústia, esperando ela chegar. Eu acabei dando fórmula para ele até um pouco no hospital, porque eu tinha a sensação de que ele estava passando fome. Sim. Eu acho que era uma coisa de nervosismo mesmo, sabe? Insegurança, claro. De achar que que eu não dava conta de amamentar ele. Então, assim, eu tive esse probleminha ali nos primeiros dias. Depois fluiu. E logo depois você falou do Nicolas, eu lembrei. E o Benjamin, como foi a experiência da pós-cesárea? Assim, ele ficou com você, igual o Nicolas? A cesárea você tem uma lembrança boa? Como que foi, assim, essa parte? Sabe, assim, eu não tenho muita lembrança. Eu tava, gente, muito nervosa. O Pedro fala que quando ele entrou no centro cirúrgico, eu parecia um fantasma. Eu tava branca e ele também tava muito nervoso. Então, não foi, assim, uma vivência, nossa, espetacular, que ficou na memória, sabe? Foi uma coisa muito tensa pra nós dois, assim. Nós dois realmente ficamos muito nervosos com a cirurgia em si, com a questão do primeiro filho, as inseguranças. Então, eu não tenho uma boa lembrança disso, até por conta desse período depois. Eu lembro que a primeira noite o Benjamin chorou muito e a gente não dormiu. A gente colocava ele naquele bercinho, ele gritava, era como se tivesse espinho. A gente pegava ele no colo, ele parava. Então a gente ficou intercalando, um descansava enquanto o outro ficava com ele no colo. E no dia seguinte eu tava assim, destruída. Eu lembro que eu chorei. Aí entrou o pediatra, entrou o obstetra. Eu já tô com depressão, tinha acabado de nascer. Nem deu tempo dos hormônios não. Saiu da maternidade sem colocar a sair da maternidade que eu tinha comprado, sabe? Foi assim, um rolo. É aquilo que a gente não… A gente nunca viveu, né? As pessoas até te falam, você não vai dormir. Mas a gente não entende que… Não, realmente… Tem bebês que realmente querem ficar só no colo. Que eles nem entendem que eles saíram da barriga. Então, o que falam é diferente do que a gente vive. E aí, você vai… Até alguém chegar e falar… Paula, é assim mesmo, ó. Vai melhorando, calma. Mas essa primeira experiência, normalmente, ela vem, né, com um choque mesmo. Não, e do primeiro filho, é uma adaptação, assim… enorme, tanto pro bebê, mas quanto pros pais também, né? Porque no segundo, pra gente também é uma adaptação, mas a gente já tá assim, mais… Sim, você já tem um ritmo, você já tem uma noção, mais ou menos. Agora, o primeiro é uma adaptação escuro. 100%. O primeiro, você tá no 100% no escuro, tentando achar ali, ó, tateando. A gente fala que a gente tomou uma voadora, sabe? No primeiro filho, eu e o Pedro. E aí, eu lembro de uma coisa, que quando você teve o Ben, você falava… Não sei se você falou pra mim, você falava que era um filho só. Você teve uma época sua de Paulo, posso estar enganada. Não. Você falava, não, Fábio, nós decidimos, é um só. A gente tem que pensar um pouquinho com a razão, a nossa rotina. E eu falei, que legal, né? Um casal que entrou num consenso, conversou. O que mudou pro Nico chegar? Ai, gente, eu falo que a maternidade muda a gente de muitas maneiras. Existe um divisor de águas. Uma Paula antes do Benjamin e uma Paula depois do Benjamin e outra Paula depois ainda da chegada do Nicolas. Eu ainda demorei para tomar essa decisão de ter o segundo filho, porque realmente foi um baque pra gente. Toda a mudança de vida, as noites mal dormidas. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com a privação de sono. Tem gente que eu vejo que fica bem, eu não sou essa pessoa que fica bem. Então, durante 3 anos, não, é só um filho, é só um filho, é só um filho. Eu coloquei Jill, né, pra ficar ali por 10 anos. Gente, aí, conforme a gente viajava, a gente saía jantar, a gente sentia, às vezes, assim, que o Benjamin ficava um pouco sozinho. Teve uma viagem, especificamente, que a gente foi pra praia só nós 3. E sabe assim, sentimos falta de ter alguém mais, assim? Aí você olha a barraquinha do lado, tem os 2 irmãozinhos brincando na areia. Você fala… uma família grande, assim, né? E a gente começou a pensar muito assim no futuro, lá na frente. Porque daí parece que quando o filho vem, que a gente sente aquela formação da família, assim, né? Então você começa a pensar no Natal, que antes talvez você não ligasse tanto, né? Foi a primeira vez que eu montei uma árvore de Natal na minha casa, não na casa da minha mãe. Foi quando eu tive o Benjamin. Então a gente começou a pensar muito nessa coisa da formação da família, dos netos, da casa cheia, sabe? Aí um dia o Pedro chegou pra mim e falou assim… Amor, o que você acha, assim, de um segundo filho? Só que quando ele falou isso, gente, eu quase caí da cadeira. Nossa, você tá louco. Eu nem dormi aquela noite, assim, palpitação no coração. Eu falei, não é possível. Porque ele tá cogitando. Não, começar tudo de novo, não. E aí foi um processo, a gente conversou. Não, e o Benjamin já tava com quantos anos? O Benjamin, eu acho que ele tava pra
pra fazer uns 3, eu acho. Eu acho que ainda não tinha feito 3, completado 3. E mas aí era o ano que ia passa completar aquela 3. fase, né? Isso, a gente é aquela fase que ele já tá esquece. sem fralda, já tá na escola, é adaptado, já tá tudo. Não, e a gente esquece. sente falta. Eu sinto falta, assim. Eu já vejo as minhas maiores. Hoje eu falo… Ai, nossa, que vazio do que me dá de bebezinho. eu não ter o bebezinho. Mas eu entendo que eu acho que todo mundo passa por essa fase. Uma hora vai passar essa minha fase. Eu vou estar lá com elas adolescentes e falar ai, que saudade delas criança. Né? Porque senão você não para de ter filho. Se Sim. você for querer sempre a saudade do bebê. Ter sempre um bebezinho, né? Vai ter filho a vida inteira. E aí, como foi? Eu sei que você teve, né, Aí… uma história entre os dois também. Isso, aí a gente colocou um prazo, então, pra eu tirar o DIU. Aí eu liguei no obstetra, marquei, assim, pra, sei lá, depois de 4 meses. E era nesse período a gente ia ficar pensando, entendeu? E a gente foi Amadurecer a ideia. amadurecendo a ideia. Quando começou a chegar perto da minha data de tirar o DIU, eu quase liguei e desmarquei, assim, umas 3 vezes. Não, eu vou desmarcar, não. E assim, nossa, foi muito tenso. O dia que eu fui tirar o DIU, que foi, então, a decisão está tomada. Eu saí de lá super nervosa. E eu falei, bom, amor, é isso, então. Só que, o que a gente decidiu? Que não ia ser aquele planejamento de quando eu estou ovulando, então a gente tem que ter relação sexual e vamos ficar pensando e planejando e contando com esse filho. Porque eu já sabia que eu tinha um antimuleriano baixo, Sim. né? Apesar de eu ter engravidado super fácil na primeira. E eu já tava ali com quantos anos? 37? Acho que eu já tava com 37 anos, então já não era tão novinha. Então a gente combinou que a gente ia deixar rolar, ia colocar nas mãos de Deus. Sim. Até porque eu não tinha essa certeza se eu queria ter um segundo filho. Então eu orava muito e pedia, Deus, se for pra eu ter Que seja outro feita a sua filho, vontade, que seja né? feita a tua vontade. Se eu não ficar grávida, eu vou entender que a nossa família está completa assim. E aí eu fiquei grávida no primeiro mês. Só que aí eu perdi, né? Com 8 semanas eu perdi. 8 semanas. Você já tinha ouvido batimento? Eu ou tinha não? ouvido mais ou menos, foi meio estranho, assim. Porque eu descobri bem cedo a gravidez. E aí, quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu acho que eu tava com umas 6, 7 semanas. Tava meio estranho, parece que eu vi alguma coisa. Lembrei, ela via o batimento, mas não dava pra ouvir. ouvia. Isso. E aí falaram que era normal, que Podia ser mais novinho do que… Às vezes o bebê é mais novo do que a data da menstruação, né? eu não lembro direito, assim, o que eles falaram. Mas eu lembro que ficou aquela coisa meio no ar. Só que eu tava muito ansiosa pra saber o sexo. Então, eu já queria fazer a sexagem com 8 semanas. Mas como eu não tinha ouvido o batimento, eu pensei… eu vou fazer um ultrassom antes. Sim. Pra ter certeza de que tá tudo bem antes de eu fazer a Antes de sexagem. fazer. E aí, tanto que nesse ultrassom eu fui sozinha. O Pedro nem foi comigo. E aí… Nossa. Ah, porque tava você não eu teve tava nenhum sozinha. sangramento, nada. Foi. Eu fui fazer um ultrassom só pra ter certeza que estava tudo bem pra eu fazer a sexagem, Sim. entendeu? Então eu tava com 8 semanas certinho. E aí, na hora que a médica começou ali passar, né, o aparelho, eu percebi que ela ficou meio quieta e ela demorava, ela ficava passando. Eu falei, não, aconteceu alguma coisa. Nossa, se você tava sozinha, E eu tava imagino que sozinha. ela também deve ter ficado. E aí ela começou a perguntar, né, dos ultrassons anteriores, com quantas semanas eu tava. Nossa, e você falando, fala logo, né? Pelo amor de Deus. E ela ficava questionando se eu tinha certeza das semanas que eu estava. Se eu tinha, entendeu? Porque às vezes foi uma ovulação tardia, né? Ela achou que eu pudesse estar de 6 semanas naquele momento e que ainda não tinha um batimento. Porque qual foi a conclusão que ela chegou? Que com o último ultrassom que eu fiz, provavelmente, depois daquilo ele estacionou. Ele não evoluiu. Isso. E aí? Você precisou fazer curetagem? Como foi, assim? Muito difícil? A tudo, perda assim? em si foi muito difícil, muito, assim. Vocês já tinham contado pro Benjamin, alguma coisa? Não. Pera, tínhamos. Porque ele já tô tentando entendia, lembrar. né? Tínhamos contado, gente. Tanto que teve um dia que foi muito difícil. Porque volta e meia ele falava… Mamãe, e o bebezinho na sua barriga? E aí, eu falava pra ele… Filho, não tem mais bebezinho. Mas eu acho que ele não entendia direito. E aí, um dia, a gente tava no banho. E ele falou… E aí, naquele dia, eu agachei. Olhei bem nos olhos dele. E eu falei… Filho, não tem bebezinho mais, meu amor. Não deu certo. O bebezinho virou anjo. Foi pro céu. E aí… Ai, é até triste. Eu não queria falar pra não chorar. E ele começou a chorar muito. Ele começou a chorar muito no chuveiro. E ele falava… Mas eu quero um bebezinho. E ele gritava. Então, assim, foi bem triste, assim. E é muito louco, porque é uma coisa tão
né, normal, né? Sim, Porque sim. muitas mulheres abortam, muitas. E a gente considera isso como sendo algo muito normal. Mas quem passou sabe que não é normal. A gente tem uma dor que é só nossa. Aham. Que... Não, e ninguém faz relato, né, dessa É. experiência. Você fica sofrendo ali calada, né? Exatamente. Não, e aí tem gente que fala, ainda bem que era começo, pelo menos isso, pelo menos aquilo, pelo menos você tem o outro filho. Gente, não tem pelo menos. Não. Eu tava grávida, É uma eu era perda, né? mãe, era uma pessoinha e eu perdi meu filho, né? Então gente fez toda planos mulher desde o que primeiro fala no consultório, eu falo, elas falam, quantas gestações? Às vezes falam o número certo, eu falo, teve algum aborto? Tive. Elas estão tão acostumadas ao que o povo passa batida, aí eu paro e falo, olha, eu sinto muito. Como foi pra você? Quase todas falam, ai, obrigada. E tem uma emoção ligada, porque é uma perda muito velada, que ninguém te permite falar, né, sobre. Parece Só que a gente porque tem é que seguir comum, em frente. é. Só porque é comum, é normal. Não precisa sofrer, tá tudo bem, né? E não é bem assim. Então, eu fiquei triste mesmo, arrasada. E aí, como eu queria ainda tentar, né? A minha obstetra falou, Paula, vamos esperar pra ver se você consegue fazer a expulsão natural. Porque aí você consegue tentar Sim. mais rápido, né? Um aborto espontâneo, É, um né? aborto espontâneo. Eu falei, então tudo bem. E aí eu, mais ou menos, assim, eu não lembro muito bem, porque eu acho que algumas coisas parece que eu deleto da minha cabeça, sabe? Bloqueia, né? O Bloqueia. sofrimento dá uma… Mas eu acho que uma semana depois eu comecei a ter um sangramento, tipo menstruação. E esse sangramento foi evoluindo. E aí eu comecei a ter algumas cólicas mesmo. E aí eu lembro que um dia as cólicas começaram a ficar bem intensas e eu já tava tendo um sangramento bem intenso também, assim, com coágulos, tudo. E aí eu lembro que eu tava no shopping, eu comecei a ter uma cólica muito forte. Aí eu liguei pra minha obstetra e pedi pra ela um analgésico. Ela falou que poderia passar um analgésico quando tivesse muito forte. Daí ela me passou, naquela hora eu já fui na farmácia, comprei, comecei a tomar. E fui pra casa. Eu pensei, gente, eu acho que tá pra acontecer. Porque tava muito intenso, assim. E aí, eu tava trabalhando, assim, sentada na mesa, trabalhando no computador, em casa. E aí, é muito, assim… é muito esquisito, assim. Parece que é um mini parto normal, sabe? Mas né? É o útero É porque o empurrando. útero tá contraindo lá. né? Porque eu comecei, assim, sentir uma contração muito forte. E, assim, uma vontade de ir no banheiro. Aí, eu saí correndo pro banheiro. Eu tava sozinha em casa. E aí, era muito sangue. E de repente, assim, gente, é muito esquisito, assim. Meu útero fez, parece que uma mega contração. E eu senti. Saiu. Eu senti e saiu. E aí, eu precisei olhar, porque… Imagina que eu não ia conseguir olhar, né? E aí, eu vi realmente não tinha, assim, um formato de nada. Era uma coisa assim, ó. Muito sangue. O sangue misturado. Ai, meu Deus, E aí, que difícil. foi bem difícil. Naquele momento, eu liguei pro Pedro e chorava. Então, você sente a dor emocional e você sente a dor física. Sim. Né? De um filho que você não vai ter. Então, realmente, foi muito triste. E eu lembro que, depois desse período… eu achava na minha cabeça que estava tudo bem. Mas tinha muitos momentos que eu me sentia triste e eu não conseguia saber por quê. Entender, né? Não conseguia entender de onde vinha a tristeza. E eu acho que era isso. Eu acho que tinha um medo de não conseguir engravidar de novo. Sabe? Ou também tinha o medo de engravidar e, de repente, ter outro aborto. Sim. E aí, Não, e é muito importante você falar isso, porque quantas mulheres passam por isso, e às vezes quem tá olhando de fora, às vezes pensa assim… Que você tirou de letra, né? Não você só, mas assim, essa história do aborto espontâneo, vamos supor, não evoluiu. E aí, querendo ou não, a pessoa fica, não é torcendo, mas assim, fica esperando que saia. Mas a gente não entende exatamente essa dor, né? De você vivenciar mesmo aquilo de sair, de expulsar do sangramento, de ter essa experiência, assim, que é traumática, né? É um pouco traumático. Você passar por isso. E ninguém fala. Eu ia falar isso agora. Ninguém fala. E eu percebi que nem os profissionais da saúde… eu não esperava que fosse ser daquele jeito, entendeu? Eu acho que poderia ter sido conversado um pouco mais comigo, assim. Você vai sentir isso, vai ser assim, assado. Então, a gente não sabe, você fica totalmente no escuro. Nossa, como é que vai ser? E aí, quando acontece, é intenso, sabe? É forte. E eu lembro que depois, muitas mulheres que perderam vieram falar comigo. Eu vou esperar a expulsão natural, como que foi pra você e tal? E eu falava, olha… Teve algumas seguidoras até que falaram pra mim, quando eu falei que eu tava aguardando. Olha, se prepara, porque é complexo. Não é uma coisa simples, Olha só. sabe? E você já tinha falado disso? Da perda?
Não lembro. Exatamente, Eu lembro assim. que eu gravei um vídeo quando eu tive o aborto. Não, eu assisti. Eu não lembro Não. desses detalhes. assim, Mas porque realmente... quando eu gravei o vídeo, eu não tinha ainda acontecido a expulsão. Tá. Eu acho que depois eu não contei. Não contei. E você viveu esse luto? Você acha que foi quanto tempo, assim, nesse oscilando? Tipo, por que eu tô tão triste? O que será que tá acontecendo? Até você realizar, poxa vida, eu fiquei realmente mal pela perda. Fábio, foi quando eu fiquei grávida de novo. Aí passou. Aí eu percebi que era isso, entendeu? Parece que quando eu fiquei grávida do Nicolas. E aí eu demorou parei de quanto? pensar. Demorou 3 meses. Foi rápido. Foi rápido. Também assim, vamos deixar rolar, sem planejar, sem data marcada pra transar. E aí... Mais leve. É. Mas aí, você acha que você já queria mais do que nesse primeiro momento? Entendeu? Quando você tirou o DIU, aí você estava meio desesperada. Mas aí você passou pela perda, pelo sofrimento. E tem mães que falam que isso acende daí o desejo de... Poxa, não, eu quero sim mais um filho. Eu quero ter mais um... Ou não. Não, eu ainda tinha dúvidas. Eu pensava, vai ver, não é pra eu ter, sabe? Tá. Eu lembro que alguns dias depois que aconteceu, eu falei, Pedro, não, é certeza absoluta que agora eu quero ter outro, igual você falou. Mas depois isso meio que passou e ficou esse medo. Será que foi um sinal, Será que né? foi um sinal? Então, assim, não, tá tudo bem se não tiver, não vamos ficar pensando nisso, né? Porque aí também você sabe que se você ficar grávida de novo, tem aquele medo de mais um aborto, né? Sim. E aí? Chegamos na gravidez do Nicolas. Como foi a gestação? Foi parecida com o Ben? Em termos de gestação, sensações, expectativas? Foi parecida. Foi bem tranquila, não tive a questão da pré-diabetes gestacional, não tive também Não teve nenhuma repouso, intercorrência, não tive nenhuma intercorrência. Eu acho que eu senti um pouco mais de dor lá no pubis, que era uma dor que eu não tive na do Benjamin. Eu não sei se é porque o Nicolas, ele virou, né? Então, ele ficou com a cabecinha pra baixo. Então, não sei se foi isso. Mas lá no final, assim, eu senti essa dor. Uma pressão maior. Uma pressão maior. Ah, você tinha pretensão de menino ou menina? Eu lembro da gente conversar isso. Meu sonho era menina. Nossa, gente, era o sonho da minha vida, menina. Eu chorei nos dois. Quando eu soube que o Benjamin era menino, eu fiquei arrasada. Chorei. E depois, na do Nicolas também, muito. Chorei muito, porque era meu sonho, tão bom menina. você falar isso, porque ninguém fala a verdade. É tão legal quando a pessoa fala assim, né? Isso não significa que você ama menos seus Isso, filhos, não você é louca significa. por eles. A gente Não, sabe disso. Mas naquele momento, você tava esperando outra coisa, né? E na revelação, eu falei. Na revelação, a gente fez uma atacada de golfe. Como o Pedro jogava golfe, né? do Nicolas. A gente comprou as bolinhas. E ele tinha que dar uma tacada. E quando ele desse, a bolinha ia explodir, né? Então, aí foram nossos amigos, tudo mais. E aí, a gente fez um vídeo. E aí, eu falei, gente, todo mundo sabe que meu sonho é ter menina. Se for menino, eu não vou conseguir esconder. Eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrada. Eu falei, então, eu já estou avisando. Só que isso não quer dizer que ele não vai ser muito amado. Sim, porque depois com certeza, isso passa, sim. sabe? E aí, quando apareceu mesmo azul, e todo mundo… Tem um vídeo assim, nossa, eu chorei. Eu fiquei arrasada. E sabe, e que depois, gente, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem de uma seguidora um dia… falando que quando eu perdi o bebê, ela perdeu junto comigo. E depois eu engravidei e ela não conseguiu engravidar. Ela demorou. E quando ela viu o meu vídeo, que eu tinha chorado porque era um menino, ela parou de me seguir. Porque ela ficou com raiva de mim. Porque tudo que ela queria era engravidar. E eu tava chorando porque o meu era Por um causa do menino. sexo. Sendo que pra ela era indiferente. Mas eu expliquei muito isso pra todo mundo. Eu falei, gente, é normal que muitas mães tenham essa expectativa do sexo. Mas isso não quer dizer… Que eu não sou grata. que- Imagina, isso aí depois passa. E que você não fala, vai amar, Nossa, tinha que ser um menino. Ainda bem que era menino, perfeito. Vão ser amigos, sabe? Economizei no enxoval. Foi tudo Sim. perfeito. Não consigo me ver mãe de menina. Hoje a gente vai se adaptando também, né? Não, eu tive isso também no meu segundo. Eu tinha certeza que era menina, mas o meu marido tinha essa expectativa. Tanto é que no vídeo de queria menino. revelação, é ele que fica. Eu e a Lara pulando, ele fica assim, ó. Estático. Estático. Eu falo, amor, esse vídeo a Lívia não vai poder assistir. E a gente fala que não teve isso, esse momento. Senão ela vai falar Essa "Você revelação. E hoje, imagina, né? É, a mas- princesa, a boneca dele.
Então, é bom, é legal essa verdade no falar. Porque muita gente sente e tem vergonha de assumir. Até de verbalizar, né? Nossa, pra mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu queria uma coisa, depois vir outra, chorar e tá tudo bem, passa e, nossa, te amo mais que tudo e era isso, era pra ser menino. E já vamos aprendendo, né? Como que é a maternidade, que você não controla. A gente não tem controle, Não temos. E aí? Seguimos com a gestação, e aí o Nicolas deu pra você se parto. preparar, porque ele tava cefálico, deu pra preparar pro parto. Conta-me um pouquinho como. Fizemos, né, várias sessões de fisioterapia pélvica. Nossa, gente, que loucura, né? Entrei em trabalho de parto, foi pra mim assim… Quantas semanas que você tava? Não chegou a passar de 40, né? Não, eu tava com 39 e 2 dias. E ele tava bem encaixadinho já. E aí, eu acordei, assim, na segunda-feira, disposta a fazer o parto acontecer naquele dia. Aí, eu mandei uma mensagem pra minha obstetra. E eu falei assim, eu posso tomar esse óleo de rícino? Ela falou, pode. Aí, eu falei, então tá. Aí, eu fiz meu shake, tomei e fui pra academia treinar. E lá, eu já comecei a sentir contrações. Foi muito louco. Eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 11 horas. Aí, da manhã, né? Da manhã, que eu fui treinar de manhã. Meio-dia, começou a ficar bem intenso. Aí, acho que foi quando eu já comecei a falar com vocês pelo WhatsApp. Foi. E aí, a minha obstetra falou assim, você quer ir lá na clínica, no consultório, só dar uma olhadinha pra ver como é que tá a dilatação, né? Pra gente não ir no hospital perder tempo. Daí eu falei, não, beleza, então. Aí, eu tomei um banho. E na hora que eu saí do banho, eu falei, eu vou deitar um pouquinho. E eu deitei na cama. Eu tava sozinha em casa, tava eu e minha funcionária. Eu deitei. E aí, na hora que eu pensei, bom, então agora eu vou levantar pra me trocar pra ir no consultório dela. Quando eu fui levantar, gente, eu senti uma dor surreal. Eu acho que naquela hora veio uma contração, assim. Que eu dei um grito e aí eu chamei minha funcionária. Eu falei, Débora, sobe aqui me ajudar. Ela subiu correndo. Eu falei, eu não consigo levantar. Parece que eu travei, não sei o que aconteceu. Eu travei. E a contração forte. Muito forte, eu senti. Aí eu liguei pra minha obstetra e falei, olha, não quero saber de consultório, não. Eu quero ir agora pro hospital. E aí 1 e pouco, né, da tarde. Eu lembro. E aí? Aí você chegou lá, avaliou, tava quanto? Tava com 4 de dilatação. Já tava. Não, eu cheguei, eu lembro de chegar e ela já tá com o olhinho mais fechadinho, mais quietinha. Nossa, eu senti bastante dor. Eu lembro disso. Eu já cheguei pedindo analgesia. Eu não sei se algumas mulheres são mais sensíveis, outras que… Eu falei, gente, eu não vou aguentar. Se for isso aqui… Até o fim. Até o fim, eu não vou aguentar. Eu falava toda hora, pelo amor de Deus, me dá analgesia, lembra? Mas você tava tão Mas você tava super bem. Ai, gente, você tava. É porque Nossa, a gente percebe de um jeito, né? E você que tá vivendo de outro, lógico. Mas eu lembro, assim, de você se concentrar na contração. A gente tinha trabalhado bastante. De você conseguir… A gente conseguiu um chuveiro. Lembra que não tinha sala, não tinha lugar pra ir. Teve corredor. Andamos bastante pelo corredor. Você ficou de ajoelhar no corredor. Daí de falar palavrões. Eu lembro quando eu vi uma… Puta que pariu. Eu lembro que falava palavrão. E aí, foi assim… Eu acho que a analgesia não tava, né? Eu tava ainda ou a gente já tinha trocado? Não, eu acho que já tinha trocado. Quando eu cheguei, já tava com analgesia. Foi nessa troca. Na troca. Então foi. Tá. Eu acho que foi com 8 centímetros, né? Eu acho que foi. Você tinha um pouco disso, não tinha? Assim, Eu lembro no seu plano de parto, é tipo, gente, me corrija se eu tô enganada. Eu lembro de você falar, eu quero tá no meu plano de parto a analgesia. Tava, eu já tinha conversado. Eu vou querer em algum momento. Eu lembro disso. Sim, porque eu nunca tive, embora eu sempre quisesse o parto normal, eu nunca tive aquele sonho de querer vivenciar tudo aquilo, sabe? De sim, todas as sensações, sentir a dor, passar por aquilo. Eu não sei, no meu caso não era essa a pretensão do parto normal. Era mais uma coisa de pensar no pós-operatório. Era assim, não, já quero fazer logo e não ter nenhuma recuperação para me preocupar. E ainda mais pensando com outro filho, E assim, eu tenho uma coisa que eu nem sei se era legal eu falar aqui. Pode falar, fala. Que, gente, eu tinha muito medo de morrer na cesárea.
Muito Você tinha medo da cirurgia em si. Tinha. E assim, na primeira eu não tinha. Mas na segunda, como eu tinha o Benjamin, eu tinha muito medo de deixar ele. Era Não, isso uma o noia pessoal minha, tem. sabe? É o medo querendo ou não, é um procedimento cirúrgico. Entendeu? Você vai passar por uma anestesia, vai passar por né, tem uma incisão lá, é normal. E tanto que eu lembro que durante a cesárea, eu falei pra minha obstetra, eu falei, eu não vou morrer, não. Ela falou, não, claro que não. Doutora, assim, tá tudo certo comigo. Tá tudo certo. E aí? E aí fez analgesia, foi pro expulsivo. Não, mas então, só voltando, evoluiu rápido, né? Assim, evoluiu rápido. Não, foi muito rápido a evolução. Foi rápido, você já chegou com 4, a analgesia foi com 8. E eu lembro que eu cheguei e tava dia ainda. 5 da tarde, né? Você chegou pra gente trocar, eu acho que ela tava com uns 8 centímetros. Eu lembro que logo, daí a bolsa rompeu. Porque até então a bolsa não tinha rompido, daí a bolsa rompeu. E o que aconteceu é que demorou muito no expulsivo, né? Porque quando a gente entrou no expulsivo, né, Cíntia? Fazia força, e ele não descia. Sim. Não mexia. E a gente tentou infinitas posições. Infinitas. E é um dos riscos da analgesia. Ela meio que… Não que ela atrapalha, mas assim… que a você mulher perde faz o outra puxo, força. né? Você tem outra percepção do seu corpo. Então, você vai fazer outra força. Então, isso altera até o posicionamento, o jeito que o bebezinho desce. Ai, Fábio, isso justifica eu não fazer? Não, se a gente te negasse a analgesia ali, seria uma violência com você. Você queria naquele momento, né? Estava no plano de parto. Estava no seu plano de parto. Tem mulheres que a analgesia vem e conseguem… né, terminar ali via vaginal. Mas ali a gente acha, né, Cíntia, porque ele não era um bebezão. Gordão. Não, mas depois a minha obstetra falou qual foi o posicionamento da cabeça. Foi o posicionamento da cabeça. Ele tava com a cabeça defletida, que chama, né? Quando ele tá assim. E o que aconteceu dele é muito característico quando tá com a cabeça desse jeito. É que vem a contração, ele vai. Passa a contração, volta tudo. Ele não ficava. Ele não ficava. Porque, quer dizer, ia e voltava, entendeu? Ele não ficava lá. E aí, por isso que ele não descia, né? Porque ele ficava nesse vai e vem. É sempre uma soma de fatores. Outra coisa legal que você falou é do motivo de você ir para o parto. Quando a gente conversa hoje no pré-parto, a gente tenta tirar um pouco dessa questão de que no pós do parto normal você vai estar ótima, perfeita e plena. E no pós da cesárea você não vai estar. Porque tem mãe que no pós da cesárea fica bem e tem mãe que no pós do parto normal tá exausta, cansada, levou ponto. Entendi. Então, a gente tem trabalhado isso para que o motivo seja viver a experiência. Porque o desfecho de como vai ser e como vai ser o pós, a gente não sabe. É muito particular. E às vezes a mãe fica traumatizada depois, tipo, corre o parto. E depois fala, meu Deus, não, se eu soubesse que era assim, que eu ia sentir dessa forma, entendeu? Como o pós varia demais. Né? E aí, a decisão da cesárea te impactou na hora? Como porque que você eu tava ficou? lá num momento de expulsão, de fazer força. Não, a gente criou até uma torcida lá, né? Lembra? O Pedro, porque conforme a gente incentivava ela, ela fazia mais força. E ela… E o Pedro ficava, vai, amor, vai, o Pedro tava… Acho que ele fez força junto. Ele fez força junto, com certeza. Mas com absoluta certeza ele fez força junto. Foram muitas horas, né, de trabalho de parto. Porque eu cheguei ali por volta da 1 e eu acho que eu entrei na cesárea às 10. Eu acho que eu fiquei da 1 às 9, mais ou menos. E eu fiquei bastante tempo nesse expulsivo. Até que, no momento dessa força, a minha obstetra falou… Ela fez assim… A gente vai ter que ir pra cesárea. Nossa, naquele momento eu falei, nossa, desabou pra mim. Porque eu falei, não é possível que eu passei por tudo isso… Sofri tudo isso, toda essa dor. E ainda vou acabar na cesárea. E tinha ainda aquele medo. Eu ainda tava consciente de que eu tinha ainda aquele medo meu. Então eu fui, só que eu acho que eu já tinha tomado 2 analgesias, né, Cíntia? Eu já tava no momento que eu já tava meio passada. Eu já tava meio passada. Tanto que quando eu entrei no centro cirúrgico, eu já tava, assim, bem grogue, assim. E já fica exausta, né? Porque ela ficou muitas horas ali. E foi o seu pós que a Cíntia, que você precisou dela até pra segurar o neném, pra fazer a pega, né? Tanto que a foto que eu tô amamentando ele, eu tô assim, né? Eu tava acabada, tipo, assim, exausta, cansada. Então eu tava muito mais… Eu me recordo ainda menos da cesárea dele do que da do Benjamin. Porque embora do Benjamin eu estivesse assustada,
Na do Nicolas eu tava já muito, acho que com muito remédio, anestesia, né? As duas analgesias, já tava muito cansada. Então, eu não lembro muita coisa, assim. E no pós, você lembra ali, no comecinho? Com a Cintia, ou você já tava mais apagada? Lembro desse comecinho, eu lembro. Não, ele pegou super bem. Eu fiquei ali um tempão segurando ele, né? Pra eu acho que ele ficou uns 40 minutos. Ficou, ele já ficou bastante. Assim, bem bonitinho. E ele dormiu a noite toda daí, né? Porque eles dormem, né? Nessas primeiras horas, eles dormem bastante, né? E foi bom que daí coincidiu com sendo a noite que a gente realmente precisava dormir. Então, ele dormiu a noite inteira, foi perfeito. Ai, que bom. E aí, a maternidade do Nicolas te trouxe mais surpresas, mais transformações. A gente tem pouquinho tempo para terminar, 5 minutinhos. Eu sei que é quase nada para falar do tamanho da transformação que ele trouxe na tua vida, essa avalanche que veio. Você consegue explicar um pouquinho o que significa o Nicolas na sua vida hoje? Ah, é pra chorar. Nossa, gente do céu. O Nicolas… Ai, eu nem tenho palavras. Eu não consigo. Então, eu vou introduzir. Ele nasceu e depois de quanto tempo? 4 meses. 4 meses, houve uma suspeita de síndrome de Down. Isso. Uma suspeita que gerada por… Uma suspeita externa, né? Não veio de vocês? Ou veio de vocês? Não, eu comecei a receber mensagens no Instagram. De seguidoras perguntando. E aí, pra tirar a dúvida, você foi lá investigar. Depois de umas 3 mensagens, eu mandei uma mensagem pro pediatra. Porque a princípio no pós-parto imediato ali nas avaliações, não ele tinha os nenhum… reflexos perfeitos, tudo. sugava, né? Ele não tinha os sinais foi 100% clínicos. normal, né? Que muita gente me pergunta isso sobre pré-natal, translucência nucal, foi tudo normal. Então, nunca teve nada mesmo. E aí, quando eu falei pra ele, ele falou, não, imagina. Ele falou, não tem. Aí, beleza, desencanei. Aí, de repente, passou mais um tempo, outra mensagem. Sabe? Aí, cada vez que vinha uma mensagem dessa, eu ficava muito abalada. Daí, o Pedro falou, amor, vamos no pediatra conversar lá pessoalmente com ele. Daí, a gente foi e ele avaliou novamente, fez aquela avaliação física, né? A prega palmar, que o Nicolas não tem nenhuma mão, mas realmente não são todos, né, que tem. Porque é o outro tipo daí, né? Não, ele até poderia ter, mas é que, pelo que eu sei hoje, 50% das pessoas com síndrome de Down têm a prega palmar única. Então, não é 100%, entendeu? Eu achei que era por conta desse outro… Não, mas também porque ele tem menos características. Então, daí essa já é uma característica menos, né? Mas aí ele avaliou, ele falou, olha, Paula, não, o desenvolvimento dele estava ótimo, pescoço durinho, já estava com 4 meses, rolava, não tinha hipotonia. Ele falou, olha, mas o único jeito de você saber 100% é fazendo um cariótipo. Ele falou, então faz o seguinte, faz o cariótipo, que é para vocês virarem essa página. Porque daí quando alguém perguntar, você vai falar assim, gente, não tem, olha, tá aqui o cariótipo. Daí a gente falou, então tá bom, vamos fazer. Ainda, eu saí de lá com o pedido, ainda demorei, porque daí eu saí de lá assim, não tem. Ele falou você entendeu? Ele meio que nas avaliações. Convencido. Aí eu falei, não tem. Guardei o pedido e ficou lá. Aí depois, um dia, de novo, outra mensagem. Daí o Pedro falou, amor, mas por que você não fez o cariótipo ainda? Ele falou, vamos fazer. Eu falei, então tá bom, agora tá decidido, vamos fazer. Daí fizemos. Daí depois de 30 dias, aí veio o resultado. Aí foi um choque, né? Porque a gente tinha, assim, 99% de certeza que não tinha. Então, foi um choque. A gente nem sabia o que era mosaico, né? Então, o que significa ser mosaico? Né? Significa que ele vai ser mais leve, né? Hoje, muitas pessoas falam, não existe síndrome de Down mais leve. Realmente não existe. Mas o que muita gente não sabe é que existe o mosaico. O mosaico é uma condição muito rara da síndrome de Down. Que não tem todas as características. Isso, não tem. Depende do percentual. Então, assim, dentro da síndrome de Down, 1% só é mosaico. Mas isso até o nosso geneticista fala que, na verdade, deve ser mais e que muita gente tem, na verdade, e nem sabe. Porque depende do percentual. Então, depende de quantas células tem. No caso do Nicolas, ele tem 35%. Então, o geneticista explicou que, como é menos da metade, seria como se fosse mais leve. Porque, né, você tem um indivíduo que tem 100, ele tem 35. Então, onde esses 35 vai impactar, a gente não sabe exatamente, né? Só conforme o desenvolvimento que vocês conforme o desenvolvimento. E aí, como que tem sido hoje para você viver
né? Hoje eu acredito que vocês já estejam adaptados a essa nova situação, a essa maternidade atípica, né? E quão especial que é viver isso. Porque eu imagino assim, eu vejo, né? O meu olhar é um olhar extremamente positivo e abençoado. De que, assim, você foi escolhida e agraciada. E que era pra ser assim, né? E que ele é uma criança incrível, maravilhosa. Ele é maravilhoso. E não é isso que determina a maravilhosidade dele, a característica dele, a síndrome de Down. Mas como que é pra vocês mesmo, no dia a dia? Antes da gente ter um filho com síndrome de Down, passa muitas coisas, né, pela nossa cabeça. Então, a primeira delas é o preconceito. É a coisa que a gente mais tem medo do nosso filho sofrer preconceito, não ser feliz. E você acha que a sua vida vai ser muito diferente. Então, a gente foi aprendendo e a gente foi vendo que a nossa vida não precisa ser diferente. Sim. Que ele não é a síndrome. Ele é uma criança como outra qualquer. Tanto que muitas vezes eu olho pra ele e eu não vejo a síndrome. Eu vejo que ele tem algumas coisas diferentes. Que muitas vezes eu só percebo que são diferentes quando tá com uma outra criança da idade dele. Que eu percebo, realmente ele tem um jeitinho diferente. Mas no dia a dia a gente não sente isso. E cada criança é diferente, né? É isso que eu ia falar. Nenhuma criança é igual a outra, né? Sem esses nomes. Vamos falar assim, sem nome. Exatamente. Tem crianças mais ativas, menos ativas, mais desenvoltas em algumas coisas motoras, outras, né, emocionais. A gente vê crianças sem síndromes diagnosticadas com dessas diferenças. Mas, e os próprios filhos mesmo, né? Se a gente colocar um filho do lado do outro… São diferentes. São totalmente diferentes. E uma coisa que mudou muito, assim, na nossa vida é de viver o presente, né? Porque um dia a gente tava chorando muito, eu e o Pedro em casa. Quando não era um, era o outro. E aí, de repente, a gente parou e pensou assim, falou assim… Por que a gente tá sofrendo tanto? Eu lembro do Pedro falando essa frase pra mim. Por que a gente tá sofrendo tanto? Ele falou assim, olha lá o Nicolas, vai lá no berço olhar pra ele, amor. Tá a coisa mais linda lá dormindo, era noite. Ele falou, tá lá dormindo, perfeito, super saudável, não tem nenhum problema de saúde. Ele falou, então, a gente sofre porque a gente fica pensando no futuro. A gente idealiza, né? Isso acontece já desde o momento que a gente fica grávida. A gente idealiza, né, o filho perfeito na nossa cabeça. Até a cor dos olhos a gente já pensa, né? Imagina. Então, passa muitas coisas, né? Se ele vai… Porque daí, quando você pensa numa pessoa com síndrome de Down, você já pensa que não vai casar, que não vai ter filhos, né? Que vai morar com você a vida inteira. E quem disse que é ruim se ele morar com você a vida inteira? Na verdade, né? O Pedro falou assim, um dia a gente conversando, a gente falou, nossa… Beleza, você pode ter um filho típico, né? Que daí ele vai casar e vai morar lá em outro país, vai te ver uma vez por ano. Ou pode ser que ele nem case, que ele seja aqueles mochileiros que adora viajar pelo mundo. E se o Nicolas ficar morando com a gente a vida inteira? Ele falou, tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Então não quer dizer que o melhor e o ideal e o perfeito é aquilo. É uma coisa. É aquilo que a gente projeta e planeja, né? Que é o certinho ali na vida de todo mundo. Então, a gente passou a curtir muito o presente. E porque nenhuma pessoa típica é garantia de nada na vida, né? Não é garantia de que vai e às vezes casar. a gente sofre por antecedência, né? Fica no EC, ao invés de viver o hoje. Hoje cada pequena vitória. Hoje tem que curtir ele, que tá maravilhoso. Maravilhoso. Ali, a nossa vida é completamente normal. A gente faz tudo. O que tem de diferente? Algumas terapias que ele faz. Mas eu encaro essas terapias como atividades extracurriculares. Igual o Benjamin, que vai na natação, vai no futebol. O Nicolas vai na fisioterapia, vai na fono. Então, pra mim, não é um peso levar ele nas atividades, sabe? Nossa, a gente super se diverte. Ainda fora que é tudo brincando, né? Então, ele vai na fisioterapia, tudo na brincadeira. Ele adora. Ele chega lá, ele já entra, vai pegando tudo. Então é muito leve. Sim. Na verdade. Não, e como em qualquer maternidade, a gente acaba vibrando com cada conquista, né? Dos filhos. E isso é uma recompensa tremenda pra mãe, né? Qualquer coisinha que o filho faz, a gente, independente se é típico ou se é atípico, a gente fica toda feliz. E é isso que a gente vai Eu acho conquistando que ali. Uma das coisas que a gente pode encerrar, que nós vamos ter que encerrar, infelizmente, é uma palavra que me veio muito na cabeça, que a maternidade é uma transformação. É uma coisa que vai ser comum a todas. A gente se transforma. E a gente agradece muito você ter vindo, ter aberto seu coração. Compartilhado toda a sua história. Foi muito importante, muito valioso. Eu tenho certeza que muitas pessoas, muitas mães gestantes que estão ouvindo vão se identificar e vão se sentir tocadas e ajudadas e acolhidas
pelo que você falou, pela sua experiência. Eu que agradeço. Obrigada. Eu espero que sim mesmo. E é esse o meu papel hoje em dia. Eu falo que eu encontrei um propósito. Eu gosto de mostrar para as mães de crianças atípicas que a gente pode ter uma vida muito feliz, de verdade. Que isso não é um peso, isso não é um problema. Sim. Que bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada por mais um episódio. Aguardem as próximas convidadas.